Eu estou aqui para mais um vídeo. Pretendo trazer esse vídeo, um assunto muito interessante, está na Bíblia, mas desde já eu peço que você esteja curtindo, deixando seu like, se inscrevendo caso não esteja inscrito. Bom, hoje eu vou falar de Abraão e Sara. Lembrando que Abraão e Sara tiveram os seus nomes trocados no capítulo 17 do livro de Gênesis. Antes, Abrão e Sarai. Agora então, Abraão e Sara. Abraão chora a morte de Sara, sua esposa, que morreu aos 127 anos de idade. Seu choro era resultado de uma história linda, vivida na presença de Deus. Sara foi testemunha fiel da perseverança de Abraão. Afinal, 127 anos de idade é um arquivo muito rico de histórias e muita cumplicidade. Sara viveu à sombra da infertilidade, estando casada com o patriarca, que tinha um chamado para ser pai de multidões. Parecia viver na contradição da promessa. Seu dia a dia era obscuro e o capítulo 16 do livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada, vai narrar em detalhes esta linda e sofrida história. Sara, Abraão e Agar. Bom, quando Sara percebeu que estava ficando velha e que então ela não poderia agradar o seu esposo, gerando filhos para ele, podendo então dar continuidade à árvore genealógica, ela se precipitou e ela ofereceu a sua escrava para deitar-se com seu esposo e dali então ela pudesse gerar filhos para ele, que era uma tradição cultural naquela época, não era nada proibido, e ela fez dentro dos padrões culturais e das normas permitidas até então. Ela deu a sugestão a Abraão, Abraão aceitou e assim ele fez, deitou-se com a escrava e a escrava engravidou e então nasceu o Ismael, que não era o filho da promessa, porque Deus tinha uma promessa estabelecida para o casal, para Abraão e para Sara, mas ela se precipitou. Mas com certeza também Deus tinha um plano naquilo ali. Então você vai poder acompanhar com detalhes no capítulo 16. Mas vamos lá. O mais lindo de tudo isso é que hoje, em pleno século 21, essa história vem para nós com tanta força e nos faz rever alguns conceitos e valorizar o chamado de Deus ao patriarca pai de multidões que perseverou e mesmo na velhice Deus cumpriu o que havia prometido. Está na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 11, que diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Muito lindo, não é mesmo? Ser testemunha de tudo isso e entender que ser fiel é muito importante e que valeu a pena confiar no Senhor. Em grande parte dessa peregrinação linda e histórica, Sara foi considerada sofredora por causa do detalhe da esterilidade. Decepcionada com seu ventre infrutífero, pareceu compensar essa desventura com simpatia, amabilidade, serviço. Como parteira, ela trouxe aos seus braços os filhos de muitas mulheres daquela época. Sara era amada, respeitada por ser a senhora de Abraão. Ela também conquistou o carinho e a atenção de todos ao seu redor. Sim, a própria Sara recebeu poder para ser mãe também. Isaac, filho de Abraão e Sara, meio-irmão de Ismael, que era filho de Agar. Deus então cumpre a promessa. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Sua vida também é história contada no livro de Gênesis. Está na Bíblia. O nascimento de Isaac ocorre no momento em que Deus examina Abraão. Deus realiza uma série de testes que constitui treinamentos e preparação aqui na terra para o início da criação de um povo, o povo de Israel. Deus vem fazendo promessas a Abraão desde o capítulo 12. Quando ele tinha 75 anos, o Senhor falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E assim Abraão fez. Ele saiu da sua terra, levou a sua esposa Sara
levou o seu sobrinho Ló com ele, e eles então foram construir as suas vidas nesse novo lugar que Deus determinou. E num determinado dia, Deus falou para Abraão: sai da sua tenda, se coloca lá fora, conte as estrelas, se é que pode contar, e assim será numerosa a sua descendência. Deus comparou a multidão de estrelas com o tamanho dos filhos de Abraão, que seriam espalhados sobre a face da terra. No capítulo 17 do livro de Gênesis, nós vamos ver Deus realizando o cumprimento dessa promessa. Abraão com 100 anos de idade e Sara com 90 anos, dando à luz a Isaque. Bom, nós abrimos um parêntese aqui pelo fato do aspecto biológico, não de Abraão, que poderia ter filhos, mas Sara, sua esposa, não, por duas razões: era estéril e era avançada de idade. Mas essa promessa foi feita ao casal e Deus cumpriu, porque ele com 100 anos e ela com 90 anos pôde trazer a vida a Isaque e pôde então dar continuidade à árvore genealógica. E aí Isaque gerou os seus filhos e os filhos novos filhos, e hoje nós temos aí a promessa de Deus completamente cumprida, porque Deus falou que ele seria pai de multidões, e nós temos então na história, no tempo de hoje, nós podemos olhar para trás e ver que essa multidão ela foi construída ao longo dos anos. Eu comecei esse vídeo falando que Abraão chorava a morte de Sara. E é verdade, porque tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Hebrom, terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus e entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra e diante dos filhos de Et, e lhes falou dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, e que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Então nós observamos a justiça, o senso de justiça de Abraão. Mesmo tendo ganhado, ele quis pagar pela sepultura, ele quis pagar pelo espaço. Uma história linda, fascinante, que emociona todos nós, e é isso aí. No próximo vídeo nós voltaremos falando de um outro aspecto da vida de Abraão, com certeza falando de Isaque, as conquistas de Isaque, como ele pôde dar continuidade a tudo isso que Deus determinou. Até lá, te encontro no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você não curtiu, esteja curtindo. Se não se inscreveu, se inscreva, para que a gente possa estar então levando adiante esse projeto e passando para muitas pessoas o que está na Bíblia.